Bem-vindos à nossa 18ª aula de Astrologia Online. Hoje o nosso assunto é sobre Roda da Fortuna, parte do espírito, ponto de iluminação, posição da Terra e enquadramentos no mapa astrológico de nascimento. Hoje nós vamos falar sobre a Roda da Fortuna, sobre a parte do espírito, sobre o ponto de iluminação, 3 pontos importantes do mapa, dentre eles a Roda da Fortuna sendo mais conhecido, também conhecido como parte da fortuna. Todas essas partes ficaram amplamente divulgadas como partes arábicas, devido a um astrólogo que as difundiu, chamado Al-Biruni, um astrólogo da antiga Pérsia, atual Irã, e que, na verdade, essas partes, como a Roda da Fortuna, devem ser chamadas apenas de partes, não partes arábicas, porque elas remontam, são bem anteriores à astrologia arábica, muitos dizendo que é oriunda de Hermes Trismegistus, o antigo sábio, filósofo do Antigo Egito, que viveu por volta de 1130 na região de Minos, 1130 a.C., sendo que parece-me que ele foi contemporâneo de Moisés e deixou uma vasta obra. Mas vamos começar pela Terra. O símbolo da Terra é muito parecido com o símbolo da Roda da Fortuna. Inclusive, alguns softwares, eles alteram, né, o símbolo da Roda da Fortuna, que o símbolo da Roda da Fortuna, a cruz é um pouquinho mais diagonal. Alguns softwares, eles mostram o símbolo da Roda da Fortuna como esse símbolo da Terra, que na verdade é uma cruz dentro da consciência, dentro da circunferência. Segundo essas astrólogas, que é a Marion e a Joan, né, há muito tempo os profissionais de astrologia cometem esse erro grave de não divulgar, né, para as pessoas a posição da Terra no mapa de nascimento. Eu não acho que seja um erro grave, porque são muitas informações. Então, se você, numa primeira consulta, for falar de tudo, você vai ficar pelo menos 5 horas numa consulta. Então, você tem que, em 1h30, 2 horas, dar o recado que ali você considera importante. Então, eu diria assim, se você tem um cliente, ele está indo seguidamente, a partir da 4ª consulta, da 6ª, é que você vai começar a falar certas coisas, a não ser que ele já tenha um adiantamento para receber todas as informações, tá? Mas é importante que você, que esteja estudando astrologia, saiba onde está a sua Terra, para você também se posicionar a respeito dela, ver se faz sentido ou não. Então, da mesma maneira que nós registramos a posição do Sol, da Lua, de Mercúrio e outros planetas, nós devemos registrar a posição da Terra no mapa natal. O símbolo da Terra é esse, quem está com a apostila está vendo aí, é a cruz da matéria contida no círculo do infinito, é a cruz da matéria contida no círculo do infinito, e nós não devemos confundi-lo, como eu falei, com o símbolo da Roda da Fortuna, que é um pouquinho mais na diagonal, parece um X. E o símbolo da Terra é uma cruz, né, ou um sinal de positivo, se você preferir assim. A localização da Terra está no grau, no signo e na casa oposta ao Sol. Então, por exemplo, se você tem o Sol a 14 graus de Peixes na casa 3, qual é o oposto de Peixes? Virgem, né? Qual é o oposto à casa 3? Casa 9. Então, a posição da Terra será 14 graus de Virgem na casa 9. Então, a feitura do mapa vai levar em consideração a rotação diária da Terra, além da rotação anual ao redor do Sol, em torno do Sol. Ou seja, nosso mapa é montado em 2 dimensões, né? Quando a gente faz o mapa, a folha dá o quê? Ela dá altura, né? E largura, mas ela não dá profundidade. Então, se você for... Então, numa folha plana de papel, mas a gente... É difícil percebê-lo, né? Mas a gente tem que perceber essa terceira dimensão, que é a profundidade.
Assim, quando nós dizemos que o Sol está em Leão, na verdade, nós estamos dizendo que da Terra nós vemos ao fundo, né, o signo zodiacal de Leão. Se naquele momento nós estivéssemos no Sol, invertendo as posições, nós veríamos a Terra como tendo um cenário do signo de Aquário, que é oposto a Leão. Então, se você pensar nesse momento, nós estamos nos que signo? No signo de Touro, né? Então, quem está nascendo agora, a gente não vai saber exatamente a casa, mas quem está nascendo agora tem a Terra no signo de Escorpião, que é o oposto a Touro. Então, como nós permanecemos na Terra, nós vemos o Sol no signo oposto àquele em que a Terra está. Levando em conta que nós vamos assinalar onde a Terra está no mapa astral, nós vamos continuar caminhando e vamos considerá-la, né, como regente do signo de Touro. Eu não sei se os taurinos, os ascendentes em Touro, né, as luas em Touro, vão gostar dessa informação e nem concordar, e não precisa, tá? É uma posição dessas astrólogas que eu gosto bastante do trabalho delas, então eu trouxe isso para vocês. Então, por exemplo, como nós já dissemos outras vezes, né, o signo mais terra de todos os signos de terra do mapa, do zodíaco, né, é o signo de Touro, porque a Terra pode ser cardinal, como ela é em Capricórnio, ela pode ser mutável, como ela é em Virgem, e ela é fixa em Touro. Touro é terra fixa. Touro é prático, né, estável, né, terreno. Ele, segundo essas astrólogas, para ser regido pela Vênus, ele é estável e terreno demais. E a Vênus, elas consideram que tem um pouco mais de flutuação. Bem, claro, é inegável, né, a relação dos taurinos com a beleza, com a arte, criatividade, né, senso de estética, tudo isso os taurinos possuem, né, mas também isso pode ser atribuído ao nosso belo planeta, não é? Nós estamos na Terra. O planeta Terra não é lindo, maravilhoso, uma natureza exuberante, cheio de minérios maravilhosos, enfim, de espécies animais diversas, né? A flora, a fauna maravilhosas, a água nos mares, nos rios. Então, é um planeta maravilhoso. Se você fosse olhar por esse enfoque, os taurinos seriam regidos por Gaia, pela Terra, que a gente poderia atribuir essas qualidades também a Gaia, a Terra. Os taurinos são conscientemente ligados ao corpo físico, eles têm os pezinhos no chão, gostam da natureza, precisam de espaços amplos. Quantas vezes eu ouvi que gostariam muito de ir, porque moram em apartamento, que amam morar em casa, e que precisam de espaços grandes, né? E perto da natureza, precisam de animais, tudo isso. Os taurinos também têm essa questão de serem muito obstinados, né? E eles são aparentemente calmos, mas quando sob pressão eles podem explodir violentamente, e aí elas fazem esse paralelo com Gaia, que quando muito pressionada, muitas coisas que fazemos com ela, ela vai e nos devolve a sua braveza em condições atmosféricas difíceis, adversas, ela responde, né? O maltrato que é feito com ela de alguma forma. Então, a Terra é apenas uma indicação, uma informação adicional para indicar nossa missão de vida. Na Terra seria o lugar onde a gente é produtivo, e se a gente concordar com essa regência de Touro, a Terra será a regente da segunda casa também, que é a casa dos talentos, dos valores, dos nossos recursos. Então, verifique, eu peço agora para você que está com o seu mapa aí, verifique a posição da Terra no seu mapa astral, em que grau ele está, que signo e que casa. Fica exatamente em tudo oposto onde está o Sol. Faz sentido para você a casa que a Terra está? Faz sentido para você o signo? O grau é algo que a gente estuda numa astrologia bem mais avançada, porque também tem, viu, gente, a diferença no mesmo signo, além das decanatos, além das díades, tem uma parte da astrologia que trata só dos graus. Por que quem nasceu a 4 graus, por exemplo, do signo de Escorpião é tão diferente de quem nasceu a 6 graus? Além de todas as informações adicionais do mapa, também tem um estudo profundo sobre cada grau, e existe o que são os graus considerados críticos. Então, tem alguns graus nos signos que são considerados críticos, e eles variam de signo para signo, então, também não é uma receita de bolo.
A posição da Terra seria o quê? Seria o lugar onde você tem uma praticidade especial, onde você pode colocar esse dom a serviço. A roda da fortuna como símbolo de prosperidade, lugar onde mostra as nossas aspirações interiores, né, ou aspirações, aquilo que nos dá uma particular alegria. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que onde está a roda da fortuna é um lugar que a gente se sente feliz, é um lugar onde a gente admira as pessoas que são daquele grau ou daquele signo, não precisa ser exatamente do grau, daquele signo, e o lugar onde ela está, onde a roda da fortuna está, é aquele lugar em que você se sente confortável desempenhando a função relacionada à casa. Vamos supor uma pessoa que tem a roda da fortuna na segunda casa. Normalmente, se não há outros planetas, né, não há muitas oposições ou alguns pontos em que desfazem essa energia ou diminuem essa energia, na casa 1, benefícios, focalizar o objetivo em uma direção só, pode denotar fé, porque a primeira casa tem a ver, o fé por quê? Porque a primeira casa tem a ver consigo mesmo, mas assim, a energia que você coloca ali, você tem fé para realizar alguma coisa, seria uma fé principalmente em você mesmo. Na casa 1, a pessoa que tem uma autoestima também boa, né, é feliz consigo mesmo. Na casa 1, benefícios, focalizar o objetivo em uma direção só, pode denotar fé, porque a primeira casa tem a ver, o fé por quê? Porque a primeira casa tem a ver consigo mesmo, mas assim, a energia que você coloca ali, você tem fé para realizar alguma coisa, seria uma fé principalmente em você mesmo. Na segunda casa, a roda da fortuna indica uma felicidade em lidar com os recursos, uma felicidade em colocar seus talentos, né? A serviço, em receber também, né? Uma pessoa que se valoriza. A valorização que a gente faz de si mesmo tem muito a ver com a casa 2. Benefícios, na segunda casa, benefícios quando perceber aqui que aquilo que realmente valoriza, ter certeza do que se quer. Na casa 3, todos os aprendizados, como ela ama viagens. Na casa 4, o ponto de felicidade é o lar, sem dúvida, a pessoa vai ter algo especial relacionado ao lar. Às vezes é um lugar onde recebe muitos amigos com alegria, onde tem uma partilha bacana. Na quinta casa, o roda da fortuna, o ponto de felicidade ali, ou é uma criatividade excepcional, ou são os filhos. Na casa 6, é o serviço que você presta. A pessoa é super prestativa, está sempre fazendo alguma coisa no trabalho para as pessoas, está sempre fazendo um pouco a mais. É a pessoa que trabalha, que serve, que se dispõe a fazer alguma coisa e fica feliz com aquilo. E assim por diante. E aí a gente vai ver aqui que a roda da fortuna nas casas astrológicas, segundo o Carlos Holanda, deve ser utilizada para trazer alguma vantagem à pessoa. É assim, é uma facilidade, eu diria, tá? A casa onde está mostra o ambiente onde a pessoa tem facilidade para alcançar essa vantagem. O signo indica a maneira de conseguir essa vantagem. É usada por muitos astrólogos esotéricos como uma recompensa kármica, isso vocês verão bastante. Que tanto pode colher um bem como uma tristeza, porque também tem, se você faz mau uso daquele dom que você recebeu, ou daquela boa estrela ali, você pode também receber algo negativo por isso. Se for vista assim, então ela seria uma colheita, colheria uma fortuna ou um infortúnio, segundo o Carlos Holanda. Então, a roda da fortuna nas casas. Na casa 1, benefícios, focalizar o objetivo em uma direção só, pode denotar fé, porque a primeira casa tem a ver, o fé por quê? Porque a primeira casa tem a ver consigo mesmo, mas assim, a energia que você coloca ali, você
você tem fé para realizar alguma coisa, seria uma fé principalmente em você mesmo. Benefícios, na segunda casa, benefícios quando perceber aqui que aquilo que realmente valoriza, ter certeza do que se quer. Valorizar o seu trabalho, né, valorizar aquilo que, o serviço que você presta, e ali na casa 2 é o que você recebe por esse serviço. Na terceira casa, alegria na comunicação, né? É uma pessoa, às vezes, com uma percepção e uma comunicação refinada, uma pessoa que provavelmente gosta de leitura, pode ser uma pessoa culta, alegria, né, em estar fazendo parte de do âmbito cultural, etc. Também pode ser uma boa posição para vendas, né, para relações públicas, para arquitetos, para editores, para pessoas que trabalham com livros, com jornais, que vivem, né, da tradução, às vezes, aí vai ter que ver o eixo 3-9, né. Na quarta, alegria quando pode proteger e nutrir, ou seja, você acolhe na sua casa, você nutre alguém, você se preenche, né, quando você está fazendo isso, acolhendo as pessoas, né, e quando tem a sua casa, né, daí pode perguntar assim, mas todo mundo? Sim, todo mundo quer ter o seu lar, quer ter a sua base, mas para essas pessoas, elas não só têm essa base e ficam felizes, como elas ficam felizes também de acolher as pessoas nela. Na quinta, alegria é quando você é criativo, né? Tudo o que faz é um produto de si mesmo, a alegria na realização dos sonhos, a alegria também em correr riscos, em ser aventureiro, alegria de alguma forma quando tem um dom artístico e coloca a serviço. 6, benefícios através do trabalho, da habilidade em ser prestativo, porque o signo de Virgem é um signo prestativo. Então, quando a roda da fortuna está na casa 6, você tem que lembrar que você tem o signo da roda da fortuna mais o signo daquela casa. Então, uma roda da fortuna na quinta casa tem a ver com a criatividade, com projetos, né? Até com a parte de ensino, às vezes a didática. Na sétima casa, os benefícios podem vir através dos parceiros, né? Isso daí ele coloca como no sentido bastante espiritual, sim, porque às vezes você está recebendo uma recompensa através da roda da fortuna, quando você tem a roda da fortuna na sétima casa, porque você já plantou sementes em vidas passadas, e nessa vida você tem um bom companheiro, uma boa companheira, bons sócios, né? Porque é uma recompensa daquilo que você já fez. E eu já peguei, assim, já tive a oportunidade de fazer a leitura de vários mapas em que eu confirmei essa questão da roda da fortuna na sétima casa. Alguns eram mais especiais ainda, por estar em conjunção, por exemplo, com a Vênus, etc. Mas a roda da fortuna em si, na sétima casa, já indica um ponto de felicidade através do casamento, das parcerias. Na oitava casa, benefício a cada vez que se modifica, após examinar os valores dos outros e oferecer o que pode preencher a necessidade dos outros, transcender seus próprios valores. Aqui, a felicidade vem também a cada vez que você se transforma, né? Que morre para uma situação e nasce para outra, bem escorpiônico, né? Eu acho que aqui também tem uma questão de você receber. Roda da fortuna na oitava casa é você, de alguma forma, ser beneficiado pelo legado que alguém deixa para você, né? E também, às vezes, também no cuidado que você tem com as outras pessoas, no sentido de economicamente cuidar de outras pessoas, né? Ou no sentido de segurança, você ter felicidade em fazer aquilo, tá? Às vezes entra uma questão de bens no eixo 2-8 também. Na nona casa, a alegria quando descobre que existe algo além da simples rotina do cotidiano, que a nona casa ama e adora, né? Sair do cotidiano, viajar, buscar. Alegria também todo o conteúdo espiritual, quando você percebe uma realidade mais cósmica. Tem um sentido religioso espiritual na nona casa. Alegria em estudar, em fazer parte de universidades, em fazer parte de grupos de estudos, em ensinar.
também. Só que, para você ensinar, tem a casa 9, mas você tem que ter um pouco a 3 ou a 5, porque a 9, ela quer sempre ir além. Então, ela ensina um pouco e já parte para outra, ela não tem, às vezes, essa constância. Ela quer viver em ambientes em que ela aprenda, filosofe, fique cada vez mais culta, mas é tão sempre a seta em direção ao horizonte, aos novos horizontes, que ela não acaba não ficando tanto, né? Ela vai sempre partindo, está sempre em trânsito. Então, tem que ver a 9 com 3, se tiver um Saturno na 9, aí já muda, né, gente? Se tiver um Saturno na 3, aí já muda, se tiver um Sol na 5, tem que ver. Na casa 10, né, a alegria quando realiza, é uma pessoa ambiciosa, então quando ela realiza a sua ambição, né, propósito, quando ele é aceito pela comunidade, porque a casa 10 tem muito a ver com status, né, e o status, assim, no sentido de como você está inserido na sua comunidade, como você é visto, como você é aceito, você é respeitado, as pessoas te procuram, etc., nesse sentido, tá? E quando ele percebe a continuidade do seu esforço como um bom caprino, né? Casa 10, casa de Capricórnio, então está sempre subindo, escalando, mas, né? Está sempre num sentido ascendente. Na casa 11, alegria quando associa-se com a humanidade. Então, claro, né, casa 11, casa de aquário, dos ideais aquarianos, né, então, ali a alegria sempre na evolução, no progresso, sempre querendo alguma coisa além, né, pensando no futuro, na independência, no humanitarismo, em valores solidários, etc. E na casa 12, alegria quando sintoniza com o seu eu interior e entende que existem forças desconhecidas que movem o universo, a oportunidade de sentir-se um com o universo. Bom, a roda da fortuna na casa 12 é assim, você pode fazer o trabalho que fizer, mas o seu ponto de felicidade está na hora que você vai meditar, na hora que você lê um livro que faz todo sentido e pode expandir os seus horizontes espirituais, quando você encontra uma fé né, que faça sentido. Então, porque aí é a casa 12, a casa de peixes, casa de Netuno e de Júpiter, como corregente. Áries, alegria ao tomar iniciativa e a autoconfiança de Áries. Lembramos que o Áries é fogo, e fogo também tem um quê de intuição. Vamos percebendo aí, gente, que os arianos também têm esse lado intuitivo, hein? E tem mesmo. Ele pode até não ouvir essa intuição, porque ele é muito rápido de ação, vai de cabeça, a hora que viu já foi, já partiu, já falou, mas ele tem uma intuição forte, um senso porque esse fogo de Áries é um fogo também espiritual. Busca o que é sólido, é real. Será que touro é Gaia? Será que touro é terra? Vocês concordam? Depois vamos postar lá no grupo do Facebook, se vocês concordam que touro seja regido por Gaia, pela terra, se vocês concordam com as astrólogas Jo e Marion, ok? Postem lá. O que vocês acham? Quem aí conhece bem os taurinos, ou tem os taurinos por perto, né? Ou é taurino, lua em touro, sol em touro, ascendente em touro, estélio de planetas, conjunto de planetas em touro. Vocês concordam com essa questão do touro, a regência ser terra? Vamos ver. O que Gêmeos busca? Aprender, comunicar, estar em trânsito, manter contatos, receber muitos estímulos, curiosidade, informações. Estudar também. Alimentar aos outros, deixar fluir os sentimentos, sentir em si o amor da Mãe Terra, sentir que pode nutrir, sentir que pode dar o amor, de alguma forma poder conectar-se. O canceriano precisa de um vínculo, quando ele se vincula, ele se sente bem. Quando ele tem esse senso de pertencimento, ele precisa pertencer. Quanto mais ele pertence e se vincula, mais feliz ele é.
Leão, Sol, criatividade, mas também liderança, né, exuberância, carisma, procurar estar no centro, guiar os outros com generosidade, sem ser rígido, porque Leão tem uma rigidez, Leão é fogo fixo. Todos os signos que têm natureza, a qualidade fixa, eles têm tendência a ter uma irredutibilidade, rigidez, inflexibilidade. Então, a gente tem que trabalhar essa flexibilidade no Touro, que é terra fixa, no Aquário, que é ar fixo, a gente tem água fixa, que é Escorpião, água fixa, Escorpião, terra fixa, Touro, fogo fixo, Leão, e ar fixo, Aquário. Esses 4 signos que fazem parte da cruz fixa, um dos trabalhos deles na Terra, embora a fixação seja muito importante, a contribuição deles é muito importante, mas eles também têm que aprender um pouquinho a flexibilidade. Em Virgem, nós temos já uma terra, mas uma terra mutável, precisa ter um trabalho, uma ocupação, né? Está sempre procurando se aperfeiçoar. A palavra, uma das palavras-chave para Virgem ou sexta casa é a perfeição, aperfeiçoamento, pureza, natureza, corpo físico, né? Manter a limpeza e a ordem. Em Libra, a palavra-chave é cooperação, então se ele coopera e se relaciona, ele fica feliz. Se ele tem companhia, se ele pode compartilhar, se ele pode sociabilizar, ele fica feliz. Se ele vê um mundo mais justo, se ele pode atuar de uma forma justa, ele também fica feliz. Em Escorpião, ele vai procurar sempre melhorar o ambiente, regenerar as pessoas, o ambiente. Uma roda da fortuna em Escorpião normalmente tem uma espiritualidade forte, às vezes envolvimentos sexuais também. É bem importante para essa pessoa, claro que depende da casa, mas em geral, na roda da fortuna Escorpião tem a força, tem um vínculo profundo com aquela questão do desejo, do querer alguma coisa. Sagitário tem necessidade de liberdade, casa 9, procura abrir espaços físicos, mentais, não gosta de situações limitantes, nem ficar fechado em lugar nenhum, precisa de expandir e normalmente tem uma boa sorte quem tem a roda da fortuna em Sagitário ou na 9. Da mesma forma que na casa 2 ou em Touro, mas a roda da fortuna já é um ponto de sorte, seja em qualquer signo ou casa. Romper limites, experimentar o diferente, o que está fora da sociedade, não tradicional, necessidade de conhecer e ter aspirações humanitárias. Necessidade de sintonizar com as forças cósmicas, reúne em si todas as energias do zodíaco, capaz de seguir o invisível, compreende a unidade de todas as coisas e adapta-se. A palavra de peixes é eu me flexibilizo, eu me adapto, né? Porque é um signo água imutável, gente, ele contorna qualquer obstáculo. E aí eu sempre, não sei se eu já falei aqui nesse curso, provavelmente sim, desculpa se eu estou repetindo, mas eu costumo nos cursos presenciais, turmas assim que ficavam muito amigas e tal, e a gente falava assim, se tem pisciano, eu costumava falar, tem pisciano aqui na turma, vamos agradecer, se você tem pisciano na família, agradeça, um filho peixes, uma mãe pisciano, um pai, um avô, um tio, uma pessoa da família, um amigo, porque os piscianos, eles carregam para a gente, para a humanidade, uma parte, eles levam junto com eles uma parte do sofrimento da humanidade, é como se eles tivessem, como se eles dessem a vazão para esse sofrimento. Então, vamos supor, na família, se tem um pisciano, muitas vezes ali é canalizado uma força maior, embora possa parecer um signo frágil, é água e é mutável, é o último signo do zodíaco, regido por Netuno. O que você pode achar? Nossa, é um signo só espiritual, frágil, vulnerável, e é realmente, mas tem uma força interna muito grande, e assim, aí vocês vão observar, né, os mapas da família e vão ver lá, quem é peixes, quem é lua em peixes, quem é casa 12, quem tem o ascendente peixe, essas pessoas fazem uma diferença na família. Então, agradeçam, tá?
aos peixinhos aí perto de vocês, porque uma parte do que a família sofreria, eles estão chupando e fazendo. Então, façam, é algo que eu penso, já li em vários lugares isso também, mas assim, quando eu falo, né, eu vou brincar, façam oferendas, vocês dê um presente de vez em quando, dê uma gratidão para essas pessoas, né? Ofereçam, expresse a gratidão. É uma continha que a gente faz entre o ascendente, a lua e o sol. A gente vai somar o grau do ascendente mais o grau da lua e subtrair do grau do sol. Então, além dos planetas, como a gente já viu ali em cima, além dos planetas, existem outras figuras simbólicas que estão situadas no mapa astrológico que ajudam e enriquecem a interpretação. Um deles é a parte da fortuna, a roda da fortuna. O símbolo, a gente já falou, né? É um círculo, né? Uma circunferência com um X, vamos colocar assim, né? Na verdade, é uma marca da matéria, mas está um pouquinho diagonal. Então, como a gente deve encontrar essa posição? Vocês devem ter todos aí no mapa, dê uma olhada onde é a roda da fortuna. Então, como que a gente consegue encontrar esse ponto? A partir da posição do ascendente, posição do Sol, posição da Lua. Imagina, gente, da tríade principal. Então, a roda da fortuna é importante, sim. Por quê? Porque ela vai justamente sair da tríade principal, né? Ela é extraída dessa tríade. Essas posições devem ser anotadas em graus da eclíptica. Então, vamos lá aprender um pouquinho disso, como se a gente fazia quando fazia na mão? A eclíptica é a projeção do caminho aparente do Sol na esfera celeste. Vejam que ela ocupa 8 graus ao norte do Equador e 8 graus ao sul do Equador. Eu busquei esse desenho, que é do professor Irineu Gomes Varela, que é físico, astrofísico, matemático, formado pela USP e foi por muitos anos diretor do Planetário em São Paulo. E achei que ele está muito bem feito para mostrar para vocês a eclíptica que a gente sempre comenta desse caminho, para vocês tentarem visualizar um pouco no céu, abstrair, né, daqui e imaginar como que é esse caminho no céu. Os graus da eclíptica começam em 0 grau de Áries e vão até 360 graus, este correspondendo a 30 graus de Peixes. Em Áries, nós vamos de 0 grau a 29 graus, 59 minutos e 59 segundos. Aí, em Touro, a gente começa a partir dos 59 graus, 59 minutos, 59 segundos. E vai somando 30 graus. Gêmeos, 60 graus. Então, por que 60 graus? Porque já percorreu 30 graus em Áries, 30 graus em Touro e começa Gêmeos. Em Câncer, então, isso é em número de graus, imaginando que a gente está percorrendo 360 graus, 30 graus cada signo. Então, aqui está certinho para vocês o graus da eclíptica, de Áries até Peixes, né? Partindo de 0 graus de Áries, esteja chegando a 359 graus, 59 minutos, 59 segundos de Peixes, tá? Então, 360 graus corresponderia a 30 graus de Peixes, daí nós entramos de novo a 0 grau de Áries. O zodíaco é esse círculo sem começo nem fim. Embora cada signo tenha 30 graus, o último segundo do último grau já é o signo seguinte. Então, a gente tem subdivisões de tempo e espaço, graus, minuto, segundo, hora, minuto, segundo, ano, mês, dia. Então, o dia tem 24 horas, assim, 1º de janeiro começa às 0 hora e vai até 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. Porque quando se completa as 24 horas, já é o dia seguinte, pois transforma-se em 0 hora do dia 2 de janeiro. É esse mesmo raciocínio com os signos, né? Vai para 29 graus,
aí vai para 59 segundos e 59 minutos, daí o próximo, por exemplo, de Áries, daí já vai para Touro. É a mesma coisa que acontece com o mesmo raciocínio para os graus dos signos. Um planeta que esteja em 10 graus de Touro pode ser lido como 40 graus. Por quê? Se a gente pensar em termos de eclíptica, porque Áries foi até 30 graus, né, 29 graus, 59 minutos e 59 segundos, e aí a gente já entra em primeiro grau de Touro. Então, se a gente pensar que a gente está na eclíptica com os 30 graus de Áries e mais 10 graus de Touro, então Touro resulta em 40 graus. Tá? Um planeta em 5 graus de Escorpião pode ser lido como 215 graus da eclíptica. Vamos fazer assim, gente, conta o número de signos. Escorpião é o 8º signo, né? Então, a gente vai, quantos graus tem cada signo? 30 graus. Então, a gente vai contar 30 vezes 7, que são os 7 signos antes de Escorpião. 3 vezes 7, 21. Então, até chegar em Escorpião, nós temos 210 graus completos na eclíptica, né? Que o Sol caminhou, por exemplo, na eclíptica. E aí, um planeta com 5 graus de Escorpião, que só está no início de Escorpião, se a gente somar os 210 graus dos 7 signos anteriores, dá 215 graus na eclíptica. Facinho, né? Então, consequentemente, a gente, para encontrar a posição do ascendente em graus da eclíptica, é só alterá-lo na situação do signo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o ascendente a 27 graus de Virgem, na verdade, a 177 graus da eclíptica, porque são 150 graus, e onde que eu achei 150 graus? Virgem não é o 6º signo? Se você multiplicar 5 signos completos vezes os 30 graus, vai dar 150, certo? Já não está a 27 graus de Virgem, você soma 150 mais 27 graus, então, no caminho da eclíptica, ele já está a 177 graus. Então, para se encontrar a roda da fortuna, as posições serão dadas em graus da eclíptica, porque será necessário fazer uma operação aritmética com os graus do ascendente, mais a Lua, menos o Sol. Então, vocês podem ir fazendo agora que a gente está falando aqui, pegar a posição do ascendente de vocês, mais da Lua de vocês e do Sol, e vocês vão somar os graus da eclíptica, do ascendente mais a Lua, e subtrair o Sol. Então, por exemplo, vamos pegar esse exemplo. 27 graus de Virgem, a gente sabe que é 177 graus na eclíptica. Uma pessoa que tem a Lua 13 graus de Sagitário. Onde que eu cheguei com esses 253 graus de Sagitário? Porque antes de Sagitário, nós temos, o Sagitário é o 9º signo, né? Nós temos, na verdade, você conta tudo errado. Não, tá certo. Nós temos 8 signos. 3 vezes 8, 24, dá 240, né? Mais 13 graus de Sagitário, 253 graus na eclíptica. Sol a 5 graus de Leão, facinho. 4 signos de Leão, antes de Leão, né? Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, 4 signos completos. 4 vezes os 30 graus que cada um caminha, que são os graus de cada signo, 12, 120 graus. Mais os 5 graus de Leão, 125. Então, a gente vai somar 177 mais 253 e subtrair 125. Essa é a operação para se chegar ao grau da sua roda da fortuna. Precisa fazer tudo na mão? Não. Hoje a gente tem os softwares que, na maioria, vão calcular. Mas é legal saber? É, né? Uma forma só de vocês chegarem. Então, essa operação vai resultar em 305 graus. E aí vocês vão 177 mais 253 menos 125, 305 graus, né? Como que a gente chega a 5 graus de Aquário? Porque 300 são 10 signos completos na eclíptica, né? 30 vezes 10 dá 300, mais esses 5 graus de Aquário, 300.
Então, vai dar 300, que é o completo, 11º signo, apenas 5 graus. Do 11º signo, então, 5 graus de aquário. A forma mais legal da gente entender é fazendo o próprio mapa. Então, peguem a posição do ascendente, lua e sol de vocês e transcrevam para essa maneira de fazer, encontrar dentro da eclíptica quantos graus que tem do sol, da lua e do ascendente. Então, essa é a posição da roda da fortuna. A roda da fortuna tem relação com a fase da lua, isso aqui é bacana também. A fase da lua em que a pessoa nasceu. Quem nasceu na lua nova terá a roda da fortuna perto do ascendente. Então, se você nasceu na lua nova, vai estar próxima do ascendente, precisa estar colada. Vai estar um pouco abaixo, né? Às vezes um pouquinho acima, mas está por ali. Quem nasceu na lua crescente terá a roda da fortuna perto do fundo do céu ou na casa 4. Quem nasceu na lua cheia terá perto do descendente ou da casa 7. E aí a pessoa às vezes nasce na lua crescente e fala assim, ah, meu Deus, mas eu nasci na lua crescente e minha roda da fortuna está lá na casa 7 quase. Então, mas que fase da lua crescente você nasceu? Se você nasceu já no finalzinho da lua crescente, já praticamente lua cheia. Então, como que é para quem nasceu na lua cheia, será perto do descendente ou casa 7, entendeu, gente? Até isso a gente tem que saber. Então, dá uma olhada na sua lua nova. A lua nova são os primeiros dias da lua nova. Como que eu sei se é o primeiro dia da lua nova? Se o sol e a lua estão muito juntinhos, a lua passando só um pouquinho do sol, às vezes 1, 2, 3 graus, 10 graus, está bem no mesmo signo, é começo da lua nova. Começa a sair um pouco para um signo ou 2 depois, já está mais para frente. Sai um pouco desse trecho, já está quase na lua crescente. Então, é muito importante você ter noção se você nasceu na primeira fase da lua nova, no meio ou no final, primeira fase da lua crescente, meio ou final, tá? Então, quem nasceu no quarto minguante ou na lua minguante terá perto, terá a roda da fortuna perto do meio céu ou casa 10. Assim, conforme a lua vai crescendo, a roda da fortuna vai se situando nas 3 primeiras casas, depois da crescente, a roda vai caminhando até a casa 7 e assim sucessivamente. Como o ascendente também entra na configuração da roda da fortuna, outra forma prática da gente saber a sua posição é a distância entre o Sol e a Lua em graus. É a mesma entre o ascendente e a roda da fortuna, no sentido contrário aos ponteiros do relógio. No caso da... Isso aí também é outra dica, né? No caso da soma do ascendente e Lua resultar em número menor do que a posição do Sol, a gente vai acrescentar aquela soma 360 graus. E depois a gente subtrai o Sol. Exemplo, ascendente a 25 graus de Áries. Lua, 25 graus de Áries, vai ser 25 graus de Áries mesmo, né, gente? Porque não tem com que somar. Porque Áries é o primeiro signo. Na eclíptica, nem completou ainda os 30 primeiros graus, porque o signo de Áries é o primeiro. Lua, 38 graus de Touro, facinho também, né? Completou os 30 graus de Áries, mais 8 graus de Touro, 38 graus na eclíptica. O que é a eclíptica? O caminho dentro da circunferência, né? Do caminho aparente, né, que os planetas fazem. A Lua, o Sol, o Mercúrio, todos vão percorrer uma eclíptica. O Sol, 332 graus, por quê? Ele percorreu 300 graus, né? 332 graus, 2 graus de aquário, é isso mesmo. E aí, a gente vai fazer a soma, 25 graus, que é o ascendente, mais 38 graus da Lua, menos os 332 graus, não pode, porque 25 mais 38 é inferior, da 63, que é inferior a 332. Então, a gente vai colocar 25 mais 38, mais 360, que dá 423. Desse 423, vocês vão subtrair o Sol, que é 332. E daí vocês vão encontrar 91 graus, 423 vezes 332 vai dar 91 graus, que é igual, vai ser primeiro grau de Câncer, porque percorreu 91 graus na eclíptica. Então, quem nasceu antes da lua cheia tem a roda da fortuna entre as casas 1 e 6.
e quem nasceu depois da lua cheia tem a roda da fortuna entre as casas 7 e 12. Dá para vocês conferirem aí no mapa? Antes da lua cheia, a roda da fortuna entre as casas 1 e 6. Antes da lua cheia, o que é? A lua nova ou crescente? A partir da lua cheia, né, que vai estar lá pela casa 7, mais ou menos, até a lua minguante, vai ter entre as 7 e a 12, tá? Então, a roda da fortuna, também conhecida como parte da fortuna, né? Os astrólogos europeus passaram a adotar essas partes da interpretação do gráfico, mas deram importância principalmente à parte, à roda da fortuna, com razão, porque é uma parte importante, mas eu acho que agora que a gente está arrumando para um mundo mais de espiritualidade, desenvolvimento de várias qualidades espirituais e de encontro com a presença, com o eu sou, eu acho que faz muito sentido também estudar a parte do espírito e o ponto de iluminação. O grau onde se encontra a roda da fortuna é um grau de grande sensibilidade, porque ele foi formado, como eu já falei lá atrás, entre ascendente, Sol e Lua, que é a tríade principal do mapa. Então, tudo que sai dessa tríade principal, em termos de operações matemáticas ou qualquer coisa assim, e deriva disso, né, que deriva dessa tríade, é importante para a gente, tá? O número 3 em ocultismo é um número importante, porque eles formam um triângulo e daí alguma coisa acontece, como a gente já conversou lá atrás. Se você está fazendo terapia, o terceiro é entre você e seu terapeuta a cura, ou um grande insight, ou algo importante que te faz evoluir. Entre, por exemplo, um homem e uma mulher, estão formando uma família, ou querem formar, ou enfim, ou de qualquer maneira, o que resulta dele for uma criança, um filho, esse é o terceiro. É importante essa questão da gente ter essa noção do terceiro. Entre, por exemplo, o escritor e sua inspiração, o terceiro é o livro. Entre um escultor é a obra, o pintor é a obra. Então, esse número 3 é muito importante. Então, todas as partes, a parte da fortuna, da iluminação e do espírito, são compostas de 3 elementos, que é o ascendente mais 2 planetas. E a mais importante é a roda da fortuna, mas eu acho que a parte da iluminação e do espírito vai ser bastante falada daqui para frente, já vem sendo falada de 10 anos para cá. A roda da fortuna e as outras partes foram descobertas por observação, ou como alguns místicos dizem, por memória espiritual. Na verdade, ninguém sabe ao certo, porque muito pode ter sido de livros e das origens disso pode ter sido perdido, destruído, incendiado, enfim, né? Quando alguns acontecimentos ou estados de espírito não são estimulados por nenhum planeta, é possível que sejam pelas partes arábicas, principalmente pela roda da fortuna. Al-Biruni disse que a fortuna envolve o começo e o fim da matéria e é um ponto dinâmico. O começo da roda da fortuna é o ascendente do seu mapa. O fim é a lua, já que o final traz sempre uma exaltação emocional e a lua rege as emoções. E o ponto dinâmico é o sol, onde está a vontade do homem, né? Onde está o nosso espírito, né? O que a gente tem de mais força e brilho. Significado da roda da fortuna, né? É um ponto pessoal e íntimo, porque é essa síntese, né, desses 3 símbolos importantíssimos do mapa, que é o ascendente, a lua e o sol. Ela significa, então, uma projeção da personalidade, embora muitas pessoas vão associar a roda da fortuna a um ponto de sorte, a riqueza, a fortuna. Então, ela vai caracterizar um tipo de personalidade que a pessoa gostaria de projetar, ou ainda a pessoa externaliza essa personalidade naturalmente, espontaneamente. É um ponto de alegria e de felicidade. E aí, segundo a Al-Biruni, segundo a Ana Maria Costa Ribeiro, e eu concordo, eu acho que é um ponto muito de felicidade. É o símbolo da prosperidade, das aspirações ideais no homem, é um ponto no mapa onde você pode ver aquele pote de ouro, assim, um símbolo, né, da que está enxergando um pote de ouro, a esperança, no sentido de esperança, né? Todos nós temos instintivamente, né, sabemos que em algum lugar existe esse pote de ouro, essa terra prometida, ou esse lugar que nos deixa cheios, assim, de esperança, né? Então, cada obstáculo que a gente vai vencendo nos aproxima mais desse lugar, ou desse sonho que a gente tem. Então, os momentos de felicidade são poucos em comparação com os momentos
que a gente passa buscando essa felicidade, preenchimento, né, pessoal. Pode ser alguém, por exemplo, talvez a roda da fortuna, uma pessoa com a casa 12, seja meditação, encontro consigo mesma, por exemplo. A roda da fortuna, que seria essa alegria, essa felicidade, ela pode depender da casa onde está situada, né? Essa casa revela onde está a força vital da pessoa, onde essa força é recebida, usada, que circunstâncias de vida e experiências, né, poderão trazer bem-estar e onde você projeta a sua personalidade com facilidade. Eu acho que essa questão da projeção da personalidade com facilidade tem muito a ver com a roda da fortuna. Parece que é um porto conhecido e bom, né, ou ali você se identifica com aquele lugar. Então, a roda da fortuna vai indicar um traço da personalidade em que nós nos sentimos seguros e confortáveis. Por isso, o local da roda da fortuna nos faz sentir à vontade, confiante, querendo melhorar a coisa, aí também vem o sentido de fortuna. A roda da fortuna indica como você percebe suas necessidades e desejos e como resolvê-los, e também o sentido de fortuna, sucesso e riqueza. O signo em que ela está mostra o tipo de atividade mais recompensadora e mais fácil para você. Mostra a melhor maneira da personalidade ser irradiada e da capacidade de felicidade da pessoa. Né? Então, claro que tudo isso é de forma sutil e a gente tem que estudar, olhar, estudar de novo, ver todas as questões e sentir também. Eu acho que o mapa, a partir do momento que você vai tendo contato com ele, você também tenta sentir aquela dinâmica dos planetas, as casas, os signos, os elementos. Sinta também no dia a dia, em contato com o que você está na natureza, a gente sempre está em contato com o elemento ar, em contato com o elemento terra, em contato com o elemento água, mesmo que seja no banho, né? Ou na hora que você está tomando água, em contato com o elemento fogo, quando você está sentindo o calor do sol, quando você acende o fogão, ou quando você acende uma vela, ou quando você tem um insight muito grande. Então, sempre procura sentir o seu mapa, procura sentir os elementos, procura sentir os signos. Também temos que estudar, é fundamental, essa é a base, mas a gente tem que deixar fluir a interpretação, né? Não tem que ficar fazendo, tipo, anota, faz suas anotações, mas sinta também como é que é a dinâmica daquela casa, como é que você sente sua roda da fortuna, faz sentido, ela é um ponto de felicidade para você, você se expressa facilmente na sua casa, onde está a roda da fortuna, como que é você em contato com as pessoas do signo onde está a sua roda da fortuna? Roda da fortuna é virgem, como é que você é com os virginianos? Ou sua roda da fortuna é gêmeos, como que você é com o geminiano? Ou é câncer? Ou é libra? Como é que você é com esses signos? Faz sentido para você? Faz bem isso para você? Não aceite o que está escrito, né? Investigue, questione, conteste, né? Tudo bem. Às vezes, dessas contestações e desses questionamentos, sai algum conhecimento novo e bacana que pode contribuir com o futuro da astrologia, por que não, né? Que eu acho que é um ponto de felicidade, tem uma questão de boa sorte, mas principalmente esse ponto de expressar-se facilmente. A roda da fortuna e todas as outras partes arábicas não são planetas, obviamente, já que a gente depende até de outros planetas para fazer a conta, e, portanto, não fazem aspectos, apenas recebem aspectos dos planetas, tá? São pontos sensíveis e, por isso, influenciados pelos ângulos do ascendente e meio do céu. Os aspectos mais fortes para as partes são oposição e conjunção. Então, olhe no seu mapa. Se faz oposição com algum planeta, ou se faz conjunção, aí esses aspectos são importantes e devem ser investigados. Então, a gente já viu que a roda da fortuna é importante, ela é um ponto exterior, ou seja, a gente exterioriza esse ponto por casa, por signo, por aspecto. A gente vai ver dois outros pontos, que são o ponto de iluminação e a parte do espírito. O ponto de iluminação quase não se fala, nem se toca nesse assunto, mas é o grau oposto à roda da fortuna, a parte das fortunas. É chamado de ponto de iluminação. E aí você vai anotar onde está o seu Sol,
E aí, se o seu Sol, por exemplo, está 15 graus de Leão, 15 graus de Aquário, na casa oposta, é o seu ponto de iluminação. Você pode colocar como símbolo PI. E a parte da fortuna, e roda da fortuna, ela tem o próprio símbolo, que é o símbolo do círculo, né, mais a cruz da matéria. E o ponto de iluminação, pelo menos que eu saiba, não tem símbolo, eu coloco PI, e na parte do espírito coloco PE. Então, a fortuna é objetiva, é exterior, você exterioriza, a iluminação é subjetiva, interior. O ponto de iluminação, ou PI, é uma possibilidade de chegar representada pelo planeta ou ângulo que faz o aspecto que está envolvido. Tem a ver com o que o chinês chama de tal. A visão ou compreensão é a procura da felicidade interior da pessoa. Eu acho que a busca da felicidade é a busca mais interior do que exterior sempre, né, gente? Mas a roda da fortuna tem mais a ver com essa felicidade exterior, de fazer alguma coisa, ser feliz fazendo algo ali, ou quando está acontecendo algo ali. Já o ponto de iluminação é algo que tem a ver com a nossa compreensão da natureza humana, o que é importante para a gente, onde a gente fica tranquilo, quieto e bem. Então, onde ele está, ilumina o trajeto daquele que busca harmonia interior. Né? Abre os olhos para o crescimento e mostra que a conquista da fortuna está dentro da pessoa e não no exterior. A roda da fortuna seria, então, uma realidade. O ponto de iluminação, ele tem muito a ver com essa nossa felicidade interior. É como se fosse, assim, um segredo seu. Ali você é feliz, ali você sente essa felicidade, ali faz sentido para você. Pode não fazer sentido para mais ninguém, ninguém nem precisa saber, mas é um ponto de felicidade seu no mapa, um lugar, assim, que faz com que você se sinta bem naqueles assuntos, por casa, por signo. E o que é a parte do espírito? A parte da fortuna a gente viu que simboliza algo material, sucesso social, uma parte exteriorizada. Enquanto a parte do espírito é a realização espiritual e do sucesso interior. Então nós temos a roda da fortuna, exterior, ponto de sucesso, ponto de felicidade, mas tudo a ver com alguma coisa que você projeta para fora. O ponto de iluminação é algo interno, né? E a parte do espírito é algo que você vai ter a possibilidade de realizar o seu ponto de felicidade interno, o ponto de iluminação. A parte do espírito funciona sempre ativada pela parte da fortuna e da iluminação. Já que ela como se fosse uma exteriorização do seu ponto de iluminação. Então, a pessoa precisa querer estar em harmonia consigo, exteriorizar aquilo que é necessário, viver, que é a fortuna, desenvolver o seu eu interior, que é a iluminação, para compreender a necessidade de trilhar um caminho de entendimento e compreensão que lhe traga benefícios, que é o ponto do espírito, a parte do espírito. A gente já viu que são obtidos através de uma operação aritmética que envolve Sol, Lua e Ascendente. Sol, espírito, Lua, alma, emoções, e o Ascendente, corpo físico. Então, a partir de agora, vocês no mapa vão ter lá 3 anotações. Roda da fortuna, vocês já sabiam onde está a sua parte do espírito e o seu ponto de iluminação. Eu faço um triângulo do lado do mapa. O triângulo eu coloco a tríade principal, eu coloco Sol, Lua e Ascendente, e daí outro triângulo que tem a ver com algo mais sutil. Na verdade, assim, eu coloco a roda da fortuna, o ponto de iluminação, exterior roda da fortuna, ponto de iluminação interior, e a parte do espírito como se fosse assim um caminho a ser trilhado, onde os dois estão em harmonia.
Vocês podem fazer duas tríades, uma tríade mais evidente e uma tríade mais escondidinha, digamos assim. Como estão os pontos principais do nosso mapa? Então, por exemplo, o seu Sol está enquadrado por algum planeta. Então, quem está perto do seu Sol, acima e abaixo, aí, às vezes no mapa fica tudo muito juntinho, alinhado, porque você tem um monte de conjunções, assim, um estélio, né? Fica difícil de ver. Em geral, é assim, o Sol, daí o que está abaixo do Sol e o que está acima do Sol, a Lua, o que está abaixo da Lua, o que está acima da Lua, e se tiver muito juntinho, você coloca, escreve os graus, por exemplo, a Lua está a 13 graus de Áries, aí você tem uma Vênus a 12 graus de Áries, aí você tem uma Mercúrio a 15 graus de Áries, então o Sol está enquadrado por Vênus e Mercúrio. E assim, a mesma coisa com a Lua, a mesma coisa com o ascendente, é isso que a gente vai ver. E é importante isso? É importante porque a gente vai se conhecendo melhor. Para que você nasceu, o seu Sol estava perto de quem? A sua Lua estava perto de quem? Seu ascendente tinha alguém por perto? Seu meio-céu, entendeu? É importante saber porque esses planetas, eles ativam. Eles não deixam aquele assunto só, tem um significado a mais. Claro que é muito mais fácil, por exemplo, perto do Sol, ter Mercúrio, ter Vênus, ter planetas mais rápidos, né? Planetas lentos perto do Sol, perto da Lua, são mais raros, tá? Mas a gente tem também. Então, o enquadramento é a posição de um planeta entre dois outros, independentemente da distância. Por exemplo, né, Marte, 10 graus de Touro, Sol, 15 graus de Gêmeos, Mercúrio, 25 graus de Gêmeos. Então, o Sol está enquadrado entre Marte e Mercúrio. Os enquadramentos mais significativos são do Sol, da Lua, do ascendente, do meio-céu e do regente do ascendente. Mas todos os planetas, de alguma forma, estão enquadrados. Os significados do enquadramento não têm nenhuma relação com os outros aspectos do mapa. Isso é uma vantagem, realmente, do enquadramento, é não precisar da hora do nascimento. Vamos supor que a pessoa não sabe a hora do nascimento, né? De jeito nenhum. A gente só não consegue ver o enquadramento dos ângulos, que seria ascendente, meio-céu, porque daí, conforme a hora, vai mudar. Mas os planetas do dia, Lua pode mudar alguns graus, tal, mas, em geral, o Sol vai estar naquele grau mesmo durante o dia todo. A gente consegue ver quais os planetas por perto dele. O enquadramento do Sol, por exemplo, com qualquer planeta, raramente dura mais do que 20 dias, porque o Sol caminha 1 grau por dia. Então, por mais que o outro planeta seja lento, ele está andando e vai embora. Com a Lua, dura muito menos. A Lua, 2 dias e meio, pouquinho mais que isso, ela já passou para outro signo. Então, quando tem o enquadramento da Lua de planetas pertinhos, é muito importante. Então, na verdade, todos os planetas são importantes, consequentemente, a interferência entre os planetas, mesmo quando eles não estão aspectados entre si. Então, os enquadramentos são além dos aspectos. Né? Nesse caso, a totalidade indica em que nível o enquadramento pode funcionar. No enquadramento, o planeta central, ou seja, o Sol está enquadrado entre Mercúrio e Vênus, o planeta central é o Sol, né? Serve de ponte ou intermediário entre os outros dois e suas respectivas influências. Alguns astrólogos acham também que se existirem 2 ou mais planetas numa casa, elas indicarão 2 ou mais fases sucessivas do assunto dessa casa. Assim, 3 planetas na casa 7 podem indicar 3 tipos de casamento. Olha, eu tenho visto como verdade isso, em geral. Uma pessoa que tem uma casa 7 muito ativada, a tendência dela é fazer mais de um casamento. Não é que quem não tenha planetas na 7 não vá casar. Não haver isso, tá? Porque lembremos que tem um regente, se você tem a casa 7, vamos supor, em Escorpião, tem o regente de Escorpião. Você vai ver onde está Plutão e onde está Marte, o corregente. Então, já ativou a 7. Mas quem tem a casa 7 muito cheio de planetas, certamente as uniões vão ser muito importantes. A pessoa sai de uma união entre outros, geralmente é algo assim, ela precisa desse companheirismo, desse senso de pertencimento, e às vezes acontece casamentos. Uma pessoa com muitos
planetas na 5, dificilmente não terá filhos, ou dificilmente, às vezes vai ter lá aqueles 3 planetas, vai ter aqueles 3 filhos que estão na casa 5, mas isso é questionável, depende do astrólogo. Eu acho que funciona bastante. Os enquadramentos mais comuns do Sol vão ter quem, gente? Lembra que do Sol, Mercúrio e Vênus não se afastam muito do Sol, não é? A gente já viu isso, não consegue fazer. Não existe Sol oposição Mercúrio, Sol oposição Vênus, não consegue. Ele está mais ou menos ali por perto, 40, 30, 45, né? A Vênus a máximo 60 graus, alguma coisa assim. Então, os mais raros são entre 2 planetas lentos de enquadramentos. Também nós temos aqueles mapas, e vocês podem me perguntar assim, Rosana, com o número, né, eu já fiz, também não é tanto assim, eu já fiz um número expressivo de mapas. Tem, às vezes, mapas que você não consegue entender como a pessoa é daquele mapa, como o mapa é da pessoa, não tem muita relação? Tem. Existem essas pessoas, é um número mínimo, mas existe. É assim, é mínimo mesmo, né? Então, mas existe, e aí você não consegue, daí você tenta entender por um lado, tenta entender pelo outro, vai buscando, vai cavando, né? E aí o enquadramento pode ajudar. Um último recurso, assim, de entendimento. Às vezes a pessoa tem uma personalidade meio escondida, ou ela não colocou, não trouxe à tona uma porção de coisas, e aí não, parece que não, o mapa não é da pessoa. Isso é raro, mas acontece. Enquadramentos do Sol. Quando a gente tem o Sol enquadrado por Lua e Mercúrio, né? O que a gente vai pensar de cara? Mercúrio, atividade mental, vida movimentada, envolvimento com jovens, né? A Lua, plano emocional, conflitos, né? Decepções da juventude, aí é tudo, tá, gente? O de bom e o de ruim. Então, quando tem Lua junto do Sol, normalmente tem popularidade, né? Tem ambição, porque envolve Lua e Sol, né? E também tem a questão da fertilidade. Poderia ser só Lua e Sol, poderia ser alguma atividade mais feminina, mas tem Mercúrio no meio, então a gente leva isso mais para a parte da juventude, jovialidade, né? Uma pessoa comunicativa, que tem ênfase emocional na comunicação também. Pode ser aí, nós estamos vendo signo, não estamos vendo elemento, e não estamos vendo qualidade. É apenas Lua, Sol, Mercúrio, pode dar essa pessoa inteligente, com atividade mental, que gosta de aprender. A Lua, Sol e Vênus, né? Embora seja um aspecto, né, de Lua feminino, Vênus feminino, né? Parece que essa posição, ela vai primeiro dar um êxito na vida, porque vai haver uma influência da Vênus na vida social da pessoa, da família, né? Da sensualidade, magnetismo, tudo isso, sociabilidade, que é da Vênus, mas também parece que parece que há um somatório de forças aí, e geralmente dá bastante coragem essa. Eu acho que a Lua se sente fortalecida pela energia do Sol e a Vênus também. Então, há muita coragem, as pessoas são bastante agradáveis, porque tem esse quesito da Vênus e tem esse quesito da Lua, que vai conferir também uma pessoa que se envolve, né, com as outras. Então, se você tem uma criança com esse tipo, então procura ver bem, porque pode ser uma pessoa muito criativa e fantasiar bastante, e aí ela pode usar isso de forma positiva, né, expressando essa criatividade. Lua, Sol e Marte, sensibilidade, agitação, porque vem de Marte, Marte perto do Sol vai dar muita energia, imagina
Só o Sol já dá bastante energia. Soma Sol e Marte, agitação, combate, coragem, atividade, né? Possíveis conflitos domésticos, porque junta a Lua com Marte, né? E o Sol. Então, a pessoa fica com risco de acidente, que ela pode ser um pouquinho exagerada ou não desligada, mas estabanada, né? Liberal, confiante, né? Pode ter insônia em virtude de muita energia que recebe desses planetas. Mas é só de juntar Sol e Marte já dá muita energia. Seja conjunção, seja sextil, seja trígono, aí não precisa estar conjunto, ele só está enquadrado, né? Pode estar distante 10 graus, 12, 15 graus, mas está enquadrado. Lua, Sol, Júpiter, a pessoa vai se interessar por ensino, por aprender, por viajar, né? Vai ter um otimismo até exagerado, porque imagina a energia do Sol com a energia de Júpiter, e a Lua também é uma energia de fertilidade, né? Vai ter senso de justiça, vontade de aparecer, fica muito exuberante Sol, Júpiter, e Sol, Marte também tem vontade de aparecer, viu? Liderança também vocês podem colocar em Sol, Marte. Enérgico, decidido, né? Pode ser violento, porque às vezes não consegue conter as emoções da Lua, né? Então, o Júpiter exagera todo o conteúdo emocional. Lua, Sol, Saturno. Onde tem Saturno, tem concentração, sobriedade e prudência, né, gente? Então, a pessoa com riqueza interior, possivelmente atingirá posições de responsabilidade, né? Pode ter uma restrição na vida familiar, porque envolve Lua, né? União com pessoa mais velha pelas seriedades, né? Soturnice de Saturno. Sente alguma solidão, pode ser melancólico, né? Mas é muito constante, determinado, esforçado. Nem sempre feliz, porque Saturno pode trazer sempre para uma realidade muito crua, mesmo que a realidade seja boa, mas Saturno enxerga como muito crua, né, de forma nua, e a pessoa fica profunda, né, e tem que ter a natureza, olhar bem essa questão dos problemas ósseos, porque Saturno rege os ossos, e Saturno é um planeta lento, né, enquadrando Sol e Lua, 2 pontos mais rápidos. Lua, Sol, Urano. O que Urano traz? Agora vocês já aprenderam que Saturno é realidade, né, persistência, trabalho, dever, seriedade, responsabilidade. Urano, mudança. Então, Lua, Sol, Urano, o Sol enquadrado entre Urano e Lua vai trazer mudança, curiosidade, caráter inconvencional, independência, muitas alterações, ideias rápidas, imaginação forte, importância dos grupos, organizações, amizades na vida, uma pessoa diferente, né? Não segue profissão semelhante à dos pais, ideias originais, humanitárias, né? Vai ter magnetismo, porque o magnetismo vai vir dessa junção de Sol com Urano. A Lua, Sol, Netuno. Inspiração, adivinhação, Netuno inspira, né? Netuno é o artístico, né? Mas também pode ter umas situações meio escondidas, né? Mas também pode ser missionário, religioso, porque Netuno rege a 12ª casa, rege peixes, mas pode ser uma pessoa que se renuncia, se entrega demais, né, e daí pode se entregar demais e pode renunciar, e aí vem as decepções afetivas, né, uma pessoa que tem tendência a ter alergias, que não aguenta o mesmo quantidade de remédio de outras, então tem que ter, tudo dela pode ficar exagerado, né, então não pode exagerar em bebida, em nada. É uma boa posição para psicólogos, para publicitários, porque tem inspiração, é boa também para pedagogos, porque pode lidar muito bem com criança, porque está a Lua também. É boa para viagens, né, porque Netuno também rege a 12ª casa, a 12ª casa, por ter uma corregência jupiteriana, tem a ver com viagens também. A Lua, Sol, Plutão, o que a gente pensa de Plutão? Psicanálise, né, gente? Lembra que nós estudamos que Plutão foi descoberto na época do advento da psicanálise, de reserva, porque Plutão rege Escorpião, um signo muito reservado, né, ações secretas, né,
carisma, mas é um carisma mais magnético, assim, mais... tem uma sexualidade forte, né? A pessoa talvez passe por mais lutos um pouco mais cedo na vida, tensões, angústias, transformações, também umas transformações emocionais, né? Pode ter bastante resistência física, resistência à dor, inclusive. Bom, necessidades físicas vai ser muito instintual. Enfrenta situações difíceis com ânimo, adora um desafio, Lua, Sol, Plutão, adora também empreender, adora ser líder, tá? Mercúrio dá muita, assim, planejamento, a pessoa gosta de planejar, encontra situações difíceis de desvenda, um bom detetive também. Mercúrio, Sol, Vênus. Mercúrio e Vênus são planetas que dão facilidade, sedução, agradabilidade, inteligência. Então, a pessoa faz uma carreira rápida, a pessoa que se faz, né? Ela se vira e se adapta às situações que vierem. Tem da diplomacia, popularidade, a pessoa é uma capacidade de persuasão, negociação, né? Normalmente vai ser namoradora, viagem sempre com ligações afetivas, e movimento e viagens também. Mercúrio, Sol, Marte vai lutar por falhas da própria pessoa, vai ser um estrategista, vai ser um guerreiro, né? Pode ser irônico, porque Mercúrio junta com Marte, e a inteligência de Mercúrio dá aponta, às vezes, percebe as falhas das pessoas com a agudeza de Marte. Reflexos rápidos, oratória, é uma pessoa esportiva, aventureira, independente, não gosta da rotina, pode ser agressivo, pode não aguentar ficar num casamento, né? Mercúrio, Sol, Júpiter, necessidade de fazer uma escolha na vida, vai ser uma pessoa que pode, essa questão da presença de espírito de justiça, né? Está sempre em mudança, capacidade de ensinar, né? Aí pode ser magistratura, direito, medicina também, ensina filosofia, pode haver amores com, assim, envolvimentos amorosos com diferença de idade. Mercúrio, Sol, Saturno, disciplina, trabalho. Onde tem Saturno tem disciplina, trabalho, né, gente? Profundidade, perseverança, minucioso, responsável, né? Pode ser idealista, pode executar muito bem, né? Mercúrio, Sol, Urano, espírito inventivo, rebelde, decepção, religiosidade, drogas, comunidade, preguiça. Onde tem Netuno tem um pouco de preguiça, que a pessoa é mais na parte da inspiração, da criação, do que física, né? E aí junta Mercúrio, que aumenta, abre essa imaginação, Netuno que abre a capacidade cognitiva de Mercúrio, e aí fica muito mais intuitivo do que físico. Mercúrio, Sol, Plutão, aí a pessoa pode ser sagaz, né? Ter comunicação com o culto. Mercúrio, quando está em aspecto com Plutão, ele dá uma mente muito profunda, muito aguda, muito detalhista, que vai fundo, pode haver comunicação extrasensorial, e até isso, tá? Então, a pessoa pode ser bastante resistente em virtude de Plutão, atividade mental incessante, pode ser uma pessoa obcecada, né? Mas tem bastante capacidade de trabalho, porque une a capacidade de Plutão com a inteligência de Mercúrio, e claro, o Sol está sempre central, né? Vênus, Marte, Sol enquadrado entre Vênus e Marte, né? A vida amorosa toma conta dessa pessoa, a sensualidade, a pessoa é muito calorosa, tem uma boa oratória, né? Pode ser precoce, tanto em envolvimentos amorosos como em talentos, né? E impaciente, porque envolve Marte. Vênus, Sol, Júpiter vai juntar perto do Sol, que é o brilho, a pequena fortuna que é Vênus e a grande fortuna que é Júpiter, então vai dar muita sorte, generosidade, bons resultados financeiros,
a habilidade na comunicação, né? Pode ter segundo casamento, ou ligação com o estrangeiro, eu diria que pode ter vários casamentos, tá? E ligações com o estrangeiro, com idiomas, né? E a segunda metade da vida é bem melhor, né? Pessoa cordial, otimista, confiante, né? Vive longe do lugar de nascimento, está sempre indo para outro lugar. Vênus, Sol, Saturno é uma pessoa que não gosta de ficar restrita, ela vai se esforçar sempre, vai ter tensões, porque enquadra Sol com Vênus e Saturno, então Saturno vai atormentar um pouco essa Vênus também, e no sentido que eles trabalham com naturezas bem diferentes, Vênus e Saturno, né? Então, Saturno, quando aproxima, enquadra o Sol, nesse sentido, ele dá uma responsabilidade com os sentimentos, dá uma responsabilidade com qualquer área que essa pessoa foque, mas também acaba que, na verdade, a Vênus valoriza a liberdade, Saturno valoriza a responsabilidade. Então, há um conflito aí. Vênus, Sol, Urano é um espírito de contradição, né? Esse ainda é bem mais contraditório do que Vênus, Sol, Saturno, né? Porque esse que é independência, imprevisibilidade, quer mudar tudo, né? Mas também pode ser um inventor, investigador, pode ser um cientista, pode ser uma pessoa extremamente original, né? É difícil também com essa conjunção, esse enquadramento não ter mais de um casamento, tá? Mas uma pessoa brilhante pode ser, se Vênus, Sol, Urano pode dar uma pessoa brilhante. Vênus, Sol, Netuno, dá uma pessoa inspirada, com espiritualidade também, inspirada para as artes e espiritual, né? A pessoa pode ter decepções afetivas ou perdas, porque ela é muito mais doadora do que recebe, ela doa mais do que recebe, né? Mas aí é só alinhar numa boa terapia, sem nenhum problema também. Uma pessoa muito voltada para a beleza, né? Inspirada, inspiradora, carismática, romântica, sociável. Vênus, Sol, Plutão, da precocidade, né? Passionalidade, né? Dá rompimentos, né? Mas também magnetismo, intenção forte, aventuras amorosas, né? Mas eu acho que Vênus, Sol, Plutão dá muito magnetismo e muito... a pessoa acaba atraindo muito o sexo oposto, por isso que às vezes vem as complicações nos relacionamentos, tá? Porque também atrair demais pode complicar, né? Então a pessoa que tem esse enquadramento, ela tem que ter a consciência disso para que Plutão não entre como autodestrutivo. Marte, Sol, Júpiter, capacidade de realização empresarial, audácia, coragem, risco sociável, responsável, vai somar as energias de Marte e Júpiter, né? Vai dar muito bom profissionalmente para essa pessoa. Marte, Sol, Saturno, dificuldades na vida, né? Eu acho assim, que é dificuldades mais no início, principalmente, mas depois a pessoa vai se fazendo e vai caminhando para alguma coisa melhor. Marte, Sol, Urano, né? Sempre que tem o Sol enquadrado entre Marte e Urano, é como existe uma excitação, uma superexcitação, uma inquietude e muitas mudanças, a gente tem que usar essa energia. O que acontece? A energia é uma só. Você é que dá tônica para ela. Então, se você tem essa energia, você tem que usar para construir, não para destruir, né? Então, se há um risco de que essa energia se traduz em acidentes, pega essa energia e faça com ela um bom uso, mesmo que seja para ter mudanças periódicas, né? Muda sempre o visual. Uma pessoa que tem Urano enquadrado, ou que tem Urano perto do Sol, da Lua, do ascendente, ela tem que estar sempre em constante mudança. E aí eu costumo dizer assim, não precisa mudar de casa, se não é esse o caso, mas muda a cor do sofá, muda a cor do cabelo, muda o corte de cabelo, muda a forma de vestir, isso já vai fazer com que essa energia encontre um caminho.
para que não haja mudanças drásticas e mais difíceis de se lidar, entendeu? Então, envolve Urano, mude, né? Vá mudando. Muda de supermercado, muda o lugar onde você vai, no cabeleireiro, vai mudando tudo assim, porque daí você não deixa essa energia te pegar em outras mudanças que não seriam bacanas, entendeu? Claro, uma mudança de casa, tudo bem, mas eu digo assim, não deixa essa energia ficar armazenada para, de repente, ela trazer algo mais forte e não muito feliz, né? Marte, Sol, Netuno, uma pessoa, é um visionário que vai lutar por um ideal, né? Vai seguir aquilo e vai, às vezes, se dando muito bem e, às vezes, também se decepcionando. Porque em Netuno tem um quê de inocência, né? De não enxergar um palmo, às vezes, na frente do nariz, no sentido, assim, de olhar uma situação com uma certa clareza e nitidez, né? Porque Netuno acredita, vai pela intuição, às vezes vai, e aí também não pode ser assim, a gente tem que ter um pouco de racionalidade. Esse tipo de enquadramento tem que prestar atenção em remédios, anestesia, alergias, tá? Pessoas que podem desmaiar, ter perda de consciência, porque o Sol é um planeta que anda 1 grau por dia, é rápido, e Netuno é muito lento. Se ele fica perto do Sol, essa energia é muito forte, né? Então, aconteceu, por exemplo, Sol conjunto a Netuno, quando o Sol passou em Peixes, Netuno está em Peixes. Então, durante o período, ficou conjunto a Netuno. Mais do que enquadrado, ficou conjunto ainda. Aí pode ter dado, mas dá pessoas muito inspiradas e muito artísticas também. O Marte, Sol, Plutão, polêmico, rebelde, extremista, né? Caráter independente, orgulhoso, coragem, aventura, corre riscos, mas como tem Plutão, Plutão também calcula esses riscos, né? Se fosse Urano, já não calcularia tanto. Marte também meio que se joga onde tem o que tem que fazer. Júpiter, Sol, Saturno, é uma pessoa que quer crescer, vai crescer, constrói, organiza, porque a organização de Saturno é bem-vinda no oportunismo, no bom oportunismo, não no oportunismo de forma ruim, no gerador de oportunidades que é Júpiter, né? Então, é uma combinação que tem prudência, que tem reflexo, que tem método, que tem ordem. Bem bacana, se alguém tiver isso daí, que bom. Júpiter, Sol, Urano, alterações na vida, reações precipitadas. Lá vem Urano, né, gente? Vem Urano, é uma beleza de mudança só, um desejo de liberdade, independência, rupturas, mas é isso aí, ele traz a mudança, ele quer renovação, ele quer justiça, né? Então, ele tem uma presença de espírito incrível, né? E tem essa questão da sujeição a acidentes, mas isso a gente está mais tranquilo agora que todo mundo medita, né? Júpiter, Sol, Netuno, a drama aqui, né, a êxtase, a sonho, a imaginação, há um artista, né, há um filântropo, talvez. Júpiter, Sol, Plutão, há uma pessoa ambiciosa, com grandes objetivos, perseverante, né? Saturno, Sol, Urano, é uma renovação nas estruturas de Saturno, né? Então, Urano quer renovação, quer mudança, confronta um ao outro, Urano confronta Saturno, menospreza as opiniões que estão estabelecidas, né? Tem um revolucionário aí. Saturno, Sol, Netuno, passividade, decepções, mas eu acho que também pode haver muita questão de Netuno realizar, de Saturno realizar os sonhos netunianos, tá? Saturno, Sol, Plutão são dois planetas fortes, né, e inflexíveis, né, sendo que Plutão, quando traz mudanças profundas, né. Então, é uma pessoa que pode ter a coragem de fazer o seu caminho
com honradez, com profissionalismo, com dedicação, com determinação. Urano, Sol, Netuno é um misto de pessoas diferentes, né? E de fé, porque aí, por exemplo, o Netuno, ele vai inspirar, vai dar fé, ter dons maravilhosos, e Urano vai querer mudança, né? Então, vai ser uma pessoa que vai trazer o novo e contra a rotina, vai ter talentos maravilhosos, dons maravilhosos, né? E isso aqui é visto bastante tudo que envolve Netuno pode ser visto bastante em mapas de artistas, e tudo que envolve Urano pode ser visto bastante em mapas de pessoas que fazem a diferença da humanidade em termos de invenção, ou de mudança, ou de tecnologia de ponta, ou de uma ideia extraordinária, ou de um humanitarismo. Tudo que envolve Júpiter também pode envolver filantropia, tudo que pessoas que têm uma boa sorte nos negócios, Saturno, estrutura, tá? Na verdade, é dessa forma mesmo que é o raciocínio, do que vocês aprenderam do planeta. Só que conforme o enquadramento, você pode obter uma interpretação a mais. Tá? Nos enquadramentos, agora, esses são os enquadramentos principais do Sol, né? Agora, nos enquadramentos da Lua, a gente vai, independentemente dos aspectos planetários, a ordem do planeta no mapa é super importante, né? Então, os enquadramentos da Lua são mais de intimidade, natureza íntima, do que os do Sol. O Sol vai voltar mais para a realização da vida exterior, né? Porque ele é o astro mais brilhante, é o nosso brilho, nossa essência, né? Enquanto a Lua aparece na nossa intimidade, porque a Lua tem mais a ver com a noite, ela vai brilhar a partir da noite, né? Quando cai a noite. Então, ela refere-se mais à nossa vida emocional, à nossa vida privada, e aí eu coloquei aqui também para vocês sobre os enquadramentos do ascendente meio-céu, que no ascendente vai ter muito a ver com a aparência física e influenciar essa na saúde. E aí, na verdade, assim, o enquadramento do ascendente fala da nossa personalidade, do meio-céu, como não poderia deixar de ser, vai falar da nossa vocação, da nossa vida profissional e de como somos e como nós nos expressamos socialmente. Então, é isso, gente. E aí eu deixo para vocês estudarem, e o nosso assunto de hoje terminou. Eu espero que vocês estudem e encontrem o ponto, a parte do espírito, o ponto de iluminação, a roda da fortuna, entenda um pouquinho mais o ponto da Terra, e continuem estudando o seu mapa, o mapa dos amigos, o mapa dos maridos, esposas, namorados, enfim, dos companheiros de trabalho também, e que vocês vão se exercitando, ok? Continuem se exercitando. Muito obrigada pela atenção. Um beijo.